Turma, a aula passada foi bem legal, hein? Eu mostrei uma aplicação de engenharia na qual a gente conseguiu não somente entender o fenômeno físico, como já deixar a modelagem matemática bem encaminhada para essa aula de agora. Gente, as juntas parafusadas sujeitas à carga transversal têm apenas dois critérios de falha que têm que ser observados. O primeiro deles é o escoamento durante a montagem, e conforme foi extensivamente explicado, os parafusos não podem falhar durante o processo de montagem. Durante a montagem, ou aperto, o parafuso sofre a ação do torque de aperto e comprime as chapas com força chamada de força de aperto ou também pré-carga. Daí, por ação e reação, as chapas tracionam o parafuso com uma força de intensidade igual a essa força de pré-carga ou também chamada de força de aperto. É a mesma coisa, é um sinônimo. Então a gente constata que o parafuso, durante o aperto, está sujeito ao mesmo tempo à força axial de tração e a um torque. E aí, da resistência dos materiais, a gente sabe que a ação da força axial causa tensão normal e a ação do torque causa uma tensão de cisalhamento. Portanto, o parafuso é um componente que está sujeito ao mesmo tempo a tensões de naturezas diferentes. Então, turma, a gente tem que calcular a tensão atuante equivalente através do critério de von Mises, que é exatamente o que está apresentado do lado esquerdo dessa inequação. Muito bem, daí a gente faz a imposição que a tensão atuante equivalente seja menor ou igual à tensão admissível de escoamento. E para verificar se o parafuso não escoa durante o aperto, basta que a gente calcule o coeficiente de segurança no aperto. Ou seja, para não acontecer falha por escoamento na montagem, o NAP tem que ser maior ou igual a 1. E o segundo critério de falha aplicado a juntas parafusadas operando sob carga transversal é o critério que evita que haja escorregamento entre as chapas. E é muito importante evitar esse tipo de falha porque o projeto tem que evitar que os parafusos sofram ação do cisalhamento durante a sua operação. E a única forma disso acontecer, turma, é garantir que as chapas não deslizem entre si. Então fica imediato que vocês me perguntem o seguinte: professor, como é que eu faço para garantir que as chapas não se separem quando um agente externo solicita a chapa superior para a direita e um outro agente externo solicita a chapa inferior para a esquerda ao mesmo tempo? A condição crítica fundamental para que não haja escorregamento entre duas superfícies genéricas, é que a força de atrito entre elas seja maior ou igual à força resultante. E aí, turma, é exatamente isso que está demonstrado aqui nessa inequação. Agora, deixa eu fazer uma observação. A gente precisa lembrar que, normalmente, os critérios de falha estão relacionados com aquele mantra da disciplina de elementos de máquinas. Esse mantra afirma que, para não haver falha de qualquer tipo, a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível desse modo de falha específico. E apesar de você estar desconfiado, aqui é a mesma coisa, mas eu estou apresentando o critério de falha em função do fenômeno físico. Eu prefiro falar o critério de falha desse jeito, porque eu acho que explicita melhor o conceito físico embutido nele. E para te mostrar isso, eu vou fazer a leitura do critério de falha de novo. Olha só, para não haver escorregamento, a força de atrito tem que ser maior ou igual à força resultante. E normalmente a gente fala que alguma coisa tem que ser menor ou igual a outra coisa. E o motivo de eu estar usando esse tipo de sintaxe é porque a gente aplica e repete esse tipo de conceito físico desde o colegial. Então, só por isso eu costumo fazer a leitura desse critério de falha dessa forma. Mas aqui, turma, você não só poderia, como se preferir, você deve ler o critério de falha na ordem contrária. E daí ele vai ficar nos mesmos moldes dos critérios de falha anteriores, onde o esforço atuante fica na esquerda da inequação, o sinal é de menor ou igual e o esforço admissível, ou limite, fica no direito da inequação. Quer ver como ficaria se a gente lesse ao contrário? Olha só, vocês podem afirmar perfeitamente que a força resultante, que é a força atuante, tem que ser menor ou igual do que a força de atrito. E no caso, a força de atrito seria a força máxima admissível. Agora, o objetivo dessa videoaula é a gente explorar esse critério de falha e expandi-lo para que ele fique representativo e também ele fique parametrizado e que ele fique também aplicável para as mais diversas situações de juntas parafusadas operando sob carga transversal. Ou seja, eu quero criar um critério de falha usando como fundamento essa inequação que representa a condição física para que não haja escorregamento entre duas superfícies. Agora, turma, a gente podia fazer essa dedução do critério de escorregamento de diversas formas. Por exemplo, eu poderia fazer essa dedução da forma direta, ou seja, eu iria deduzindo os termos e variáveis, igual eu fiz nos outros critérios de falha dos outros assuntos do curso de Elementos de Máquinas 1. Ou resolver fazer essa dedução na forma indireta, que seria usar a observação dos fenômenos físicos e incorporá-los nos termos da expressão algébrica do critério de falha. Como durante praticamente o curso todo de Elementos de Máquinas 1, eu fiz as deduções da forma direta, nessa aula de parafuso de fixação, só para mudar um pouco o estilo didático, eu vou fazer a dedução de forma indireta. Então, olha só a minha estratégia, por favor. Eu vou contemplar o fenômeno físico do escorregamento, eu vou fazer algumas constatações físicas pertinentes e daí eu vou traduzir isso matematicamente em termos e variáveis que serão incorporados no nosso critério de falha. Então, legal, bom demais. Inicialmente, eu vou explorar o cálculo da força de atrito. Olha só, genericamente a gente sabe que a força de atrito entre superfícies pode ser expressa como sendo o coeficiente de atrito entre essas superfícies multiplicado pela força normal atuante entre essas mesmas superfícies. E daí eu te faço a seguinte indagação: qual é, no nosso caso, a força
força normal que mantém as nossas chapas comprimidas? Uai, a resposta é muito simples, né? É a força de aperto, que também é chamada de pré-carga. Daí, turma, a gente pode particularizar essa expressão ainda mais para o caso de juntas parafusadas operando com carga transversal. Vocês perceberam aí que eu incorporei, né? Na verdade, eu desmembrei a força normal como sendo Mi das chapas vezes a força de aperto. Notem, por favor, que eu coloquei o índice chapas, né, na variável Mi só para ficar mais detalhada. Mas vocês compreendem que Mi ou Mi das chapas expressa exatamente a mesma coisa, não é verdade? Agora, deixa eu mostrar para vocês um último detalhe ainda sobre o lado esquerdo dessa equação. Eu vou tratar com vocês dessa junta parafusada em particular, né, que ela é composta por uma chapa superior verde e uma chapa inferior cinza escuro. Essas duas chapas são fixadas por um parafuso que, como já discutimos 1000 vezes, comprime as chapas com uma força de aperto. Então, é só para demonstrar que as chapas estão comprimidas com uma força chamada FAP. Daí, eu coloquei um vetor azul representativo da força de aperto no centro da cabeça do parafuso e um outro vetor verde representativo da força de aperto no centro da porca. Ô, turma, eu só quero dizer uma coisa para vocês, isso é um diagrama ilustrativo, tá legal? Cada força tá com uma cor diferente porque elas não representam em si o par ação e reação. Vou falar de novo, tá? Elas não representam o par ação e reação. E eu quero que vocês se lembrem, por favor, que o par ação e reação não pode estar no mesmo corpo. Essas forças externas aplicadas na junta parafusada são de intensidade e direções iguais, mas elas têm sentidos contrários, tá? E como tá tudo no mesmo corpo, né, no caso as chapas, né, essas forças não podem ser, elas não são e elas nunca serão o par ação e reação. Por exemplo, vamos supor a questão dessa força R, que está marcada na cor preta, que é aplicada na chapa superior. O agente externo que aplica essa força aí podia ser uma pessoa puxando a chapa superior para a esquerda. Então funciona assim, a pessoa puxa a chapa verde para a esquerda com uma força R, portanto a chapa verde puxa essa pessoa para a direita com a força R. E o mesmo tipo de princípio poderia ser aplicado, né, para explicar o agente externo que está puxando a chapa de baixo para a direita, né? Então a gente faria a leitura da seguinte maneira, né? Essa pessoa que está marcada em vermelha puxa a chapa de baixo para a direita com uma força R, portanto a chapa de baixo puxa essa pessoa para a esquerda com uma força R. E aí eu representei o par ação e reação nas mesmas cores. Ou seja, as forças vermelhas representam o par ação e reação, enquanto que as forças pretas representam o par ação e reação. Turma, o par ação e reação, por definição, não pode ser marcado no mesmo corpo. Então tá legal. Feita essa revisão, vamos aplicar esses mesmos conceitos, agora só para ilustrar também, mas no caso do parafuso. Essa força de aperto azul marcada na parte de cima é a força que a cabeça do parafuso aplica na chapa superior. Por sua vez, essa força de aperto verde marcada na região de baixo é a força que a porca aplica na chapa inferior. E isso justifica que as chapas estejam em compressão. Então vejam que o objetivo desse diagrama é puramente ilustrativo das forças recebidas pelas chapas. Então isso aí não é um diagrama de corpo livre, porque se fosse eu teria que ter isolado as chapas. E eu fiz questão de deixar o parafuso e a porca aí só para você saber de onde é que vem essas forças que são aplicadas nas chapas. Só que eu não fiz a mesma coisa em relação às forças marcadas como R, né? Na verdade eu desenhei as pessoinhas aí, mas depois eu acabei de tirar. Então eu repito, por isso que é um diagrama ilustrativo. Vamos supor que a gente quisesse marcar as respectivas reações. A gente precisaria ter isolado o parafuso. Por favor, se lembrem disso, né? Porque isso é um conceito físico importante demais. E eu vou fazer a mesma análise aqui com vocês. Vocês estão vendo, por exemplo, que o parafuso comprime a chapa superior para baixo, né, com uma força de aperto marcada em azul, e por sua vez a chapa traciona a cabeça do parafuso com uma força chamada força de aperto e também marcada em azul. Igualmente aqui na parte de baixo, na região onde a porca está instalada, né? Então, o parafuso, através da porca, comprime a chapa inferior para cima, né, com uma força de aperto marcada em verde, enquanto que a chapa reage, né, tracionando o parafuso aqui nessa região central de instalação da porca com uma força de aperto para baixo. Então, com as respectivas cores, eu acabei de marcar os respectivos pares ação e reação. E aí, turma, agora que a gente já fez essa revisão, só para evitar que o desenho fique poluído, eu vou arrancar o parafuso daqui. Porque se lembrem que nosso objetivo é tratar do critério de falha de separação das chapas e eu estou explorando esse critério que é a força de atrito maior ou igual à força resultante no parafuso mais solicitado. Agora há pouco, eu mostrei para vocês que a força de atrito nada mais é do que o coeficiente de atrito entre as superfícies multiplicado pela força normal entre essas mesmas superfícies. Então tá bom, vamos revisar aqui, ó. A chapa de cima está sendo solicitada por um agente externo que aplica uma força F de cor preta para a esquerda, enquanto a chapa inferior está sendo solicitada por um outro agente externo que aplica uma força F de cor vermelha para a direita. Então eu quero fazer um diagrama ilustrativo, outro, né? Só que eu vou remover a chapa de cima. Notem, por favor, que eu tirei a chapa superior, mas eu mantive a sua interação com a chapa inferior. E eu fiz isso a representação compressiva do cone de influência através desse carregamento distribuído. E também fiz questão de representar a força de atrito que surge no topo da chapa inferior. Agora, Tomás, se a gente calcular a força
resultante desse carregamento distribuído aí, ela equivale à força de aperto. Então, a chapa inferior continua em equilíbrio estático. Então, ao impor que não há escorregamento entre as chapas, eu posso aplicar a condição física crítica para esse fenômeno. Daí o critério de falha se torna Mi das chapas vezes a força de aperto tem que ser maior ou igual à força resultante no parafuso mais solicitado, que é expressa pela variável R. Só que agora, turma, eu vou tomar uma outra situação genérica, considerando que existam 3 chapas. Para que essas chapas estejam em equilíbrio estático, aqui no lado esquerdo é aplicada uma força de intensidade R, enquanto que na direita são aplicadas 2 forças de intensidade R sobre 2. Se a gente quiser isolar a chapa inferior e fazer um diagrama de corpo livre, nós vamos notar uma situação de equilíbrio de forças. Pressupondo que as chapas não escorregam, a gente pode constatar que o coeficiente de atrito entre as chapas multiplicado pela força de aperto tem que ser maior ou igual à força resultante no parafuso mais solicitado dividido por 2. Daí, fazendo uma operação algébrica simples, eu posso multiplicar ambos os lados da equação por 2 e ela ficaria da seguinte maneira, né? 2 vezes o Mi das chapas vezes a força de aperto tem que ser maior ou igual à força resultante no parafuso mais solicitado. Então isso chama nossa atenção porque a gente consegue perceber uma tendência desse critério em relação ao número de chapas. Olha só, se tivermos 2 chapas, multiplicando o lado esquerdo da equação, a gente tem um fator 1. Por outro lado, se a gente tem 3 chapas, multiplicando o lado esquerdo da equação, surge um fator 2. Então vocês percebem a tendência, né, que a gente tem que incorporar esse efeito do número de chapas no nosso critério de falhas? Então, de agora em diante, o critério de falha de juntas parafusadas operando sob ação de carga transversal é número de chapas menos 1, multiplicado pelo Mi das chapas, multiplicado pela força de aperto, tem que ser maior ou igual à força resultante no parafuso mais solicitado. E como de costume, né, aqui eu coloquei para vocês a legenda das variáveis usadas nesse slide. A gente até pode particularizar novamente essa equação, uma vez que, conforme eu expliquei na aula de testes de parafusos, a força de aperto ela nada mais é do que uma porcentagem da força de ensaio. Então eu poderia expandir o critério de falhas para número de chapas menos 1, vezes o Mi das chapas, vezes o A, que é a porcentagem da força de aperto em relação à força de ensaio, vezes a força de ensaio, tem que ser maior ou igual à força resultante no parafuso mais solicitado. Como a gente está fazendo um resumo, né, eu quero lembrar para vocês mais uma vez que a força de ensaio ela é normalizada, né, ela é tabelada em função do diâmetro, da classe de resistência do aço que o parafuso é composto, e ela também depende se o passo é normal ou é passo fino. Então, turma, só para apresentar para vocês um resumo visual do projeto de juntas parafusadas sujeitas a carga transversal, eu criei esse slide onde aparecem os 2 critérios de falha que a gente tem que aplicar. Eu não vou apresentar a legenda das variáveis aqui, porque elas já foram devidamente apresentadas, tá? E obviamente vocês conseguem perceber que o slide não tem mais espaço. Agora, na próxima videoaula eu vou tratar com vocês de um detalhe muito legal, porque é na próxima videoaula que eu vou mostrar para vocês uma estratégia para determinação da força resultante no parafuso mais solicitado, que é expressa por essa variável R. E aí, turma, na aula subsequente, né, eu vou fazer um exercício numérico para exemplificar o cálculo da força R, e aí a gente vai encerrar o curso de parafuso de fixação. Então, segue aí que nós estamos quase chegando no final.